Hospital Psiquiátrico Vera Cruz. Quando terminei o curso de enfermagem e consegui meu primeiro emprego, o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz, em Sorocaba, foi a instituição que me recebeu. Eu estava animado, orgulhoso, com a expectativa de começar minha carreira. Como enfermeiro recém-formado, era um trabalho que eu considerava desafiador, mas também essencial. Contudo, mal sabia que aquele hospital se tornaria um pesadelo do qual eu nunca conseguiria acordar. O turno da noite era onde me colocaram logo no começo. Não sabia ao certo o motivo, mas parecia que o horário estava destinado a mim. Quando comecei a trabalhar à noite, uma sensação estranha tomava conta de mim sempre que batia meu cartão de ponto. Geralmente por volta das 22 horas. Era como se algo invisível me observasse. E sempre que a luz se apagava e eu começava minha ronda, eu sentia um arrepio crescente na espinha. Algo de muito errado estava acontecendo ali. O Hospital Vera Cruz, embora já fosse um local bastante conhecido na cidade, tinha uma aura sinistra, com uma história obscura que os funcionários mais antigos se recusavam a comentar. Eles apenas trocavam olhares de preocupação quando se falava sobre certos pacientes ou, ainda mais temido, sobre as alas vazias do hospital. A primeira noite foi relativamente tranquila. Eu ainda estava me familiarizando com as rotinas do hospital, o fluxo de medicamentos e os pacientes. A maioria dos internos estava em estágio avançado de tratamento, com distúrbios mentais graves e eram vigiados de perto. No entanto, havia sempre uma sensação de tensão, como se o lugar respirasse de maneira diferente à noite. Porém, foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Durante a minha ronda, comecei a ouvir algo distante, vindo de uma das alas mais afastadas. Primeiro pensei que fosse o som de um paciente conversando em seu quarto. Mas à medida que me aproximava da ala, o som se intensificou. Era um choro abafado, seguido por gritos em uma língua que eu não conseguia identificar. A sala estava vazia, mas os sons vinham de algum lugar que eu não conseguia identificar. Olhei em volta, tentando localizar a origem do som, mas nada. Nenhuma luz acesa, nenhum paciente visível. O silêncio que tomou conta da ala parecia mais aterrador do que os próprios gritos. Desviei de volta para a minha ronda, tentando não pensar demais sobre o que acabara de ouvir. Mas no fundo, sabia que algo estava errado. Nas noites seguintes, o choro e os gritos continuaram, mas eu tentava ignorá-los, achando que era alguma manifestação mental dos pacientes. Mas uma noite, durante o meu intervalo, um dos enfermeiros mais experientes, o Sr. Geraldo, se aproximou de mim. Ele tinha uma expressão de quem estava com medo, e pela primeira vez, senti que ele realmente queria me alertar. "Não vá lá, Antônio", ele disse em um tom baixo e sério. "Aquilo é maldito. Não se aproxima das alas vazias à noite. Ouça a todos os outros e saia do turno se sentir algo estranho. Alguns aqui dizem que é melhor evitar os lugares mais antigos do hospital, especialmente o Bloco C." Eu então quis saber mais, mas ele se recusou a falar sobre o que acontecera. Apenas murmurou algo sobre histórias antigas e desapareceu. O tom de sua voz carregava um peso que me fez refletir durante a noite inteira. Nos dias seguintes, comecei a investigar mais a fundo, sem que ninguém soubesse. Descobri que o Hospital Vera Cruz tinha sido um antigo asilo, fundado nos anos 1920, e que muitos dos pacientes anteriores morreram de maneiras misteriosas e até violentas. Havia rumores de antigos funcionários que haviam desaparecido durante a década de 70 e 80 e de práticas questionáveis sendo realizadas ali, como se o hospital fosse uma espécie de prisão para almas perturbadas. Mas uma noite, algo mais sinistro aconteceu. Eu estava fazendo a minha última ronda antes do fim do turno, quando algo me chamou a atenção. A ala B estava completamente silenciosa, mais do que o normal. Decidi verificar os quartos um por um. Quando entrei em um dos quartos do final do corredor, vi algo que jamais vou esquecer. Uma figura estava de pé na janela. Era um paciente? Não, era mais do que isso. A figura estava com o corpo curvado, como se estivesse se arrastando pelo ar. Não tinha rosto. Em seu lugar, havia uma máscara pálida e opaca, como se fosse feita de cera. O mais estranho era o som que ela fazia, um sibilo baixo e contínuo, quase como um sussurro. Eu congelei.
Meus músculos não respondiam. Eu não conseguia me mover, como se estivesse preso a uma força invisível. Foi então que a figura virou lentamente para mim. Seus olhos eram profundos, negros como breu, e a única coisa que eu podia ouvir era um grito abafado, como se minha mente estivesse prestes a se romper. De repente ela desapareceu. Não se afastou ou saiu da sala. Ela simplesmente sumiu diante de meus olhos. O ar ficou denso. O medo tomou conta de mim de forma irracional. Corri para fora da sala e mal consegui respirar enquanto tentava me afastar daquele corredor. Naquela noite, o hospital parecia estar vivo. O som do choro, agora mais alto, ecoava por todo o prédio. Eu sabia que não estava mais sozinho. Algo maligno habitava aquelas paredes, algo que tinha tomado forma nas sombras dos pacientes e dos funcionários. Na manhã seguinte, fui chamado para a ala C, a área que o Sr. Geraldo havia me advertido para evitar. Não sabia o que esperar, mas sabia que precisava enfrentar o que estava me assombrando. Quando cheguei, encontrei a ala em completo silêncio. As luzes estavam apagadas e o ar pesado. De repente, uma risada baixa e gutural se ouviu vindo de uma das celas. Era uma risada que não poderia ter vindo de um ser humano. Corri até a origem do som sem pensar, sem razão. Entrei na cela e encontrei um dos antigos funcionários do hospital, o enfermeiro Júnior, parado lá, com um olhar vazio. Ele olhou para mim e suas palavras, ou melhor, seu sussurro, ecoaram em minha mente, dizendo: eu nunca deveria ter voltado. Eles nos observam. Eles nunca vão nos deixar sair. Naquele momento, tudo fez sentido. A história do hospital não era só uma lenda. Os pacientes, os antigos funcionários, estavam presos ali, suas almas aprisionadas por algo maligno. Eu havia sido atraído para o centro daquilo e não conseguiria sair. Nunca mais vi Antônio depois daquela noite. A última vez que fui ao hospital, me disseram que ele havia pedido para ser transferido de volta para outro local. Muitos dos funcionários antigos falam entre si que, desde aquele dia, a presença de Antônio nunca mais foi vista. Alguns dizem que ele se foi para sempre, mas outros, mais céticos, acreditam que ele se tornou parte das sombras do hospital. Seja o que for, o Hospital Veracruz permanece como um lugar de mistério e maldição, onde ninguém que entre depois das 22, especialmente os novos enfermeiros, jamais sai inteiramente são? E a pergunta que fica é: quem são as almas que habitam agora aquele lugar? Quem é o próximo que ouvirá os gritos que vêm das salas vazias?